Pessoal, vamos retomar, então. Espero que vocês estejam ouvindo melhor agora. Deem um ok só para eu poder continuar, por favor. Estão ouvindo melhor? Agora eu estou ouvindo bem. Ok. Obrigado, pessoal. Bom, desculpem aí pelo problema. Então, vamos voltar ao seguinte. Eu não vou colocar a apresentação, não. Vocês já viram aquela pirâmide com o rebanho núcleo na ponta, o rebanho multiplicador e o rebanho comercial na base, tá? O que acontece? Então, a gente estava falando de defasagem genética. Defasagem genética, ela pode ser medida como diferença na média do fenótipo dos animais do rebanho núcleo em relação à média do fenótipo dos animais do rebanho comercial. Essa é uma maneira possível para a gente a defasagem genética, tá? A outra forma de medir a defasagem genética é pela diferença de tempo necessária para a gente transferir o material genético do extrato núcleo para o extrato comercial. Eu não estou colocando slide agora, tá, pessoal? Tô só falando, tá? Então, é importante, de alguma forma, a gente quantificar essa diferença entre os animais que estão no rebanho seleção e os animais que estão no rebanho comercial. Naquele trabalho que eu tinha mencionado, essa diferença é de aproximadamente, assim, eles estimaram que essa defasagem genética era de aproximadamente 20 anos em gado de corte. Ou seja, o material genético que está no rebanho núcleo está 20 anos na frente do material genético que está no rebanho comercial. Isso é um tempo muito longo, e se a gente assumir aí um intervalo de geração de aproximadamente 5 anos, a gente vai ver que a gente tem pelo menos 4 gerações de seleção entre aquilo que está no rebanho comercial e aquilo que está no rebanho de seleção. Isso em gado de corte, tá? Isso varia, obviamente, de uma espécie para outra. Nem todos os rebanhos comerciais estão no mesmo nível. A gente tem rebanho comercial que é melhor que o outro, e a mesma coisa nos rebanhos núcleos, mas é importante a gente entender que existe uma diferença entre eles, e essa diferença pode ser conhecida como defasagem genética. E por que a defasagem genética existe? A defasagem genética existe porque entre o rebanho de seleção e o rebanho comercial existe um extrato que é o que a gente chama de rebanho multiplicador. Qual que é a importância da gente ter um rebanho multiplicador? Da maneira como eu estou falando assim, do tamanho da defasagem genética, pode deixar a impressão de que esse extrato multiplicador não seria muito bom, não seria muito desejável. Mas, na verdade, ele surgiu para atender uma demanda, ou melhor, para viabilizar, de certa forma, a transferência de material genético do núcleo para o comercial. Vamos tentar imaginar que num grupo com 100 rebanhos, a gente tem aí, sei lá, eu estou chutando os valores, tá, pessoal? Estou chutando os valores, não é exatamente isso. Vamos colocar 3% de rebanhos de seleção. Na prática, esse percentual é muito menor, tá? Mas vamos colocar aí 3% de rebanhos núcleo. Vamos colocar 12% de rebanhos multiplicadores. E vamos colocar
85% de rebanhos comerciais. Isso, obviamente, vai variar de uma espécie para outra, tá? Mas mostra que a gente tem muito menos rebanho núcleo do que rebanho multiplicador e menos rebanhos multiplicadores do que rebanhos comerciais. O que acontece? Se esses 3% rebanhos núcleo tivessem que transferir material genético para todos os animais ou para todos os rebanhos comerciais, ele seria insuficiente. O número de rebanhos núcleo não daria conta de atender o extrato comercial. E ainda, o valor agregado de um animal do rebanho núcleo é muito alto e, às vezes, inviabiliza a utilização desse material genético no rebanho comercial. E aí os produtores comerciais, ao invés de trabalhar com material genético de boa qualidade, acabam sempre produzindo ou usando animais dos quais ele não conhece o potencial genético para produzir a reposição. Então, o que acontece? Então, aí surgiu um grupo de criadores que comprava, isso numa época, pessoal, vamos pensar que essa formação dessa estrutura que a gente está discutindo aconteceu numa época em que inseminação artificial não era uma biotécnica difundida e utilizada em grande escala como é hoje. Então, apenas poucos rebanhos tinham acesso a essa ferramenta. E o que esses rebanhos faziam? Esses rebanhos compravam sêmen de touros que estavam no núcleo, tá certo? E que saíam para centrais de inseminação, comprava sêmen, multiplicava esse material genético, tá certo? E produzia um número maior de descendentes que eram, então, transferidos, ou melhor, comercializados num preço mais acessível para os animais para os rebanhos comerciais. Ou seja, o que o rebanho multiplicador fazia? Ele conseguia utilizar a inseminação artificial com um pouco mais de facilidade do que o rebanho comercial. Então, ou ele comprava sêmen do núcleo, ou comprava até animais, só que num valor mais elevado, tá certo? Um valor que não viabilizaria a utilização em nível comercial. Comprava esse material genético, multiplicava, diluía o preço, produzia uma quantidade maior de progênies e conseguia vender essas progênies para serem reprodutores no extrato comercial. Então, o rebanho multiplicador, ele foi sendo formado como uma ferramenta ou como uma necessidade de diluir um pouco os custos com a compra ou com a transferência de material genético do núcleo para o rebanho comercial. Se, por um lado, ele é importante para reduzir ou melhor, para diluir o custo com a aquisição de genética, ele acaba aumentando a diferença, a defasagem do rebanho comercial em relação ao rebanho núcleo. Mas ele, de certa forma, acaba cumprindo a função dele para isso, tá? Que é, de fato, fazer com que o material genético de melhor qualidade
seja economicamente acessível para os produtores comerciais. Só que aí, o que tem acontecido nos últimos tempos? Nos últimos tempos, os rebanhos comerciais têm evoluído muito no aspecto técnico e eles têm conseguido ter acesso a algumas biotecnologias que antes eles não tinham. A inseminação artificial, por exemplo, é uma técnica que eu não considero a implementação da inseminação artificial hoje em rebanhos comerciais uma limitação no quesito técnico. Pode ser economicamente, ela pode ter economicamente algumas restrições ainda, mas eu acho que no quesito técnico, a gente não tem muitas limitações. Então, muitos rebanhos comerciais já conseguem ter acesso a uma biotecnologia extremamente importante para transferir material genético do extrato superior direto para a base sem o intermediário. Tá certo? Então, o rebanho multiplicador hoje, ele está correndo um risco muito sério, ele tem que se reinventar diante da possibilidade da utilização de inseminação artificial, até mesmo com os protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, em larga escala no rebanho comercial. O que acaba limitando, então, a transferência do material genético do núcleo para o rebanho comercial? A disponibilidade de sêmen de animais de alto valor genético. Então, o que acontece? Então, os rebanhos núcleo, hoje, eles, ao invés de, eles estão tendo a oportunidade de, ao invés de passar material genético só para os rebanhos multiplicadores, eles começam a passar material genético para os rebanhos comerciais, que é um mercado consumidor muito maior, tá? Só que eles continuam tendo sempre que atender à demanda do extrato comercial nas condições de produção do extrato comercial, tá? Mas isso é uma grande oportunidade para aqueles rebanhos que fazem seleção. Então, vamos chamar assim, alguns produtores que eram especialistas em produzir e comercializar touros, que se enquadravam perfeitamente nisso que a gente chama de rebanho multiplicador, eles estão sendo pressionados hoje, porque o preço do touro, como a inseminação artificial, ela já é economicamente viável para grande parte dos rebanhos, a demanda por touros para monta natural, ela deu uma arrefecida, tá? Então não adianta você querer colocar muito touro no mercado hoje, porque você não tem comprador, tá? Então o que acontece? Esses tradicionais produtores de touros, eles têm que arrumar uma alternativa para permanecer no mercado. Então, está tendo uma corrida muito grande, por exemplo, para colocar touro em central. E quem que está participando dessa corrida? Os grandes selecionadores, aqueles que, de fato, na essência do seu rebanho, fazem seleção, e muitos rebanhos que antes eram só multiplicadores, estão tendo agora que, para conseguir receita, colocar touro em central. Isso tem aumentado a disponibilidade de touros para centrais de inseminação, tem feito com que os contratos comerciais entre a central e os donos dos touros sofram algumas alterações,
porque agora tem muita gente querendo colocar... Central a gente nunca teve muitas, tá? Mas agora tem muito mais gente querendo colocar touro em central do que antigamente. Então, as centrais têm pressionado os produtores de touros, essa relação comercial, e ter touro em central hoje já não é um negócio assim tão lucrativo, porque a gente tem que ter esses tradicionais fornecedores de touro para a central, eles têm que a cada ano fornecer touros melhores, porque o mercado de touros está ficando mais competitivo. Cada dia que passa, a gente tem touros melhores. Talvez alguns de vocês conheçam ou estão lembrados de situações onde o cara era dono de um touro, esse touro ia para a central e ficava na central o resto da vida. E o dono desse touro ganhava tanto dinheiro que ele não precisava mais produzir outro touro, tá certo? Porque o touro ficava muito tempo na central, era bom para o dono do touro, era horrível para a cadeia produtiva, porque ficava muito dependente de um único material genético, tá? Hoje, a gente já tem um processo muito mais dinâmico nas centrais, que é a entrada e saída de touros com muita velocidade. Isso em gado de leite também é extremamente rápido. Se a gente olhar, por exemplo, as listas de touros leiteiros com sêmen disponível no exterior, ela muda praticamente toda semana, porque o que acontece? O touro entra com... tem sêmen disponível. Na semana seguinte, quando rodou uma nova avaliação genética, entrou um grupo de touros com valor genético maior no mercado. As centrais fazem o quê? Descartam os touros de menor valor genético, elas ainda têm algumas doses para comercializar, e já contratam novos touros, tá certo? Então, a gente está num mundo hoje onde a transferência de material genético do extrato núcleo para o extrato comercial é muito mais rápida e muito mais execuível do que era, talvez, há 20, 30 anos atrás. Tá? Há 20 anos atrás, ninguém falava em inseminação artificial em tempo fixo. Era muito difícil. Hoje já é uma prática rotineira nas fazendas, tá certo? A gente já pode chamar de prática rotineira. Então, o que está acontecendo em bovinos, tá? Então, o que está acontecendo com os rebanhos multiplicadores? Ou eles estão se especializando e migrando para a parte de cima da pirâmide e se tornando rebanhos do núcleo, ou estão assumindo uma postura comercial de produtores de carne e estão compondo a base da pirâmide, estão se dedicando à base da pirâmide. Então, na minha opinião, em gado de corte, a gente está passando por um processo onde esse extrato multiplicador ele está diminuindo. Alguns produtores migraram para a base da pirâmide, outros que começaram a investir um pouco mais em ferramentas de seleção, em ferramentas de melhoramento genético, estão conseguindo se posicionar como rebanhos núcleo, ou numa categoria que é rebanho que fornece sêmen, que fornece touros para a produção de sêmen. Isso em gado de corte. Em gado de leite, a gente... Eu nem sei se a gente pode falar que nós temos uma cadeia de melhoramento de genético de gado de leite no Brasil. Nós temos vários programas que fazem avaliação genética, mas eles têm uma estrutura diferente dos programas de gado de corte, porque a gente não tem o que a gente chama de programas independentes de melhoramento em gado de leite. A gente não tem programas como o GenePlus, como a NCP,
como o Gensis. A gente não tem esse tipo de empresa em melhoramento de gado de leite. No gado de leite, eu acredito que quase 100% das avaliações genéticas são feitas pelas associações de criadores, tá? Então, o que acontece? A associação de criador fica responsável em fazer a avaliação genética e disponibilizar os sumários de touros. As empresas de sêmen contratam os tourinhos com base no resultado da avaliação genética ou com base em informações de campo das produções, dos parentes de determinados touros. É o caso, por exemplo, da contratação de touros jovens, tá? Então, grande parte da contratação de touros jovens, e aí talvez seja uma coisa mais específica da raça Ger, grande parte da contratação de touros jovens de raças leiteiras acontece por conta de informações preliminares acerca do potencial genético daquele touro, com base nos dados das famílias, tá? Ou o que hoje a gente já tem é vamos chamar de pré-seleção genômica, tá? Na raça Gir, a gente já tem um processo de avaliação genômica e os tourinhos jovens, eles são avaliados com base numa avaliação genômica, e os valores genômicos desses touros, apesar de não serem disponibilizados publicamente, eles são disponibilizados para os donos dos tourinhos, sob a forma de desvios padrões. Não é o valor genético direto que é disponibilizado, tá? Então, os donos dos tourinhos recebem uma avaliação genômica dos candidatos à seleção para decidir se esses tourinhos vão ser usados no teste de progênie ou vão ser descartados, ou se alguma empresa tiver interesse em contratar esse tourinho, esse mercado, ele acontece. Só que como que fica esse rebanho multiplicador em gado de leite? Em gado de leite, eu acho um pouco... A cadeia é um pouco diferente, e principalmente a utilização de genética é um pouco diferente, porque, primeiro, o rebanho leiteiro é menor do que o rebanho de gado de corte, a gente tem menos selecionadores de gado de leite do que de gado de corte, e em gado de leite a gente tem uma influência muito grande de material genético externo. Então, o que acontece? A gente tem algumas raças, por exemplo, holandês, pardo suíço, Jersey, e talvez algumas outras, programas de melhoramento genético muito bem estruturados no exterior. Então, já são programas muito bons, que têm evoluído muito rapidamente, e a gente consegue ter acesso a material genético de touros estrangeiros com relativa facilidade. Então, nós temos bons touros estrangeiros com sêmen disponível de gado de leite para usar no Brasil. Então, se o produtor de leite precisa de material genético de gado de leite europeu, ele vai comprar material de touros estrangeiros. Dificilmente ele vai ter não sei se o correto seria a preocupação ou a atitude de comprar um touro europeu, produzido no Brasil, obviamente, para usar em monta ou como repasse. Tá? Nas melhores fazendas de gado de leite hoje, a gente quase não tem mais a figura do touro, porque é quase tudo 100% inseminação e
com sêmen de touros estrangeiros. O que se cria, ou o que se tem criado, é um mercado muito grande para algumas raças sintéticas, e aí a melhor representante desse grupo é a raça Girolando, tá? que é formado por cruzamentos de holandês com gado zebu, e o gira é um dos principais fornecedores. E aí os produtores têm produzido alguns touros mestiços, gir com holandês, e vendido esses touros para alguns produtores de leite. Então, esse rebanho multiplicador que a gente tem em gado de leite, ele pode estar se especializando na produção de touros de raças sintéticas, e esses touros de raça sintética estão sendo transferidos para alguns rebanhos leiteiros comerciais para acasalamentos, tá? Então, e por que eu acho que esses rebanhos multiplicadores em gado de leite parece que tem uma vida um pouco mais longa do que a vida dos rebanhos multiplicadores em gado de corte? Porque no gado de leite, essa utilização de raças sintéticas, e o Girolando, de fato, é o representante mais importante, ela tem se intensificado muito. O pessoal tem usado muito touros Girolando, até mesmo fazendo teste de progênie da raça Girolando. Tá? Eu não vou entrar no mérito genético de se fazer um teste de progênie de raças sintéticas, porque eu tenho uma posição muito parcial com relação a isso, eu não queria discutir isso nesse momento. Mas o que acontece? A gente tem rebanhos rebanhos multiplicadores em gado de leite, que podem adquirir sêmen de touros estrangeiros, tá? E fazer diretamente a produção de touros Girolando para vender esses touros para os rebanhos comerciais de leite que estão na base, tá? Então, se a gente fosse pensar numa estrutura de melhoramento piramidal em gado de leite, nós teríamos no topo pouquíssimos rebanhos de seleção de raças europeias, onde a seleção é basicamente de vacas, porque a maior parte do sêmen vem de touros estrangeiros, porque os programas de melhoramento de gado europeu no exterior são muito mais efetivos do que os nossos. E também alguns poucos rebanhos de seleção de raças leiteiras zebuínas. Pouquíssimos rebanhos, tá? O que acontece dentro desses rebanhos? São rebanhos que são mantidos como raça pura, mas uma certa quantidade de material genético desses rebanhos são utilizadas por produtores do rebanho intermediário para a produção ou de touros mestiços ou de vacas, de fêmeas mestiças, que são transferidas para a base de produção. Tá certo? Então, a gente tem uma estrutura parecida com o gado de leite, parecida com essa pirâmide, mas como a gente tem uma importância muito grande do cruzamento em gado de leite, eu acredito, essa é uma posição técnica minha, que os rebanhos multiplicadores em gado de leite, que se especializarem em fazer os cruzamentos mais adequados e transferir ou animais, né, fêmeas, bezerras, novilhas, vacas, para o rebanho comercial, ou embriões para os rebanhos comerciais, eles vão ter uma perenidade
maior, porque eles vão achar um nicho de mercado muito grande, tá? Então, eu acho que essa é uma boa estratégia em gado de leite. E a gente sabe também que já existem rebanhos leiteiros que ficam no topo da pirâmide e que já estão criando uma ramificação especializada em fazer cruzamentos para disponibilizar embriões, bezerras ou novilhas cruzadas diretamente para a base, para o rebanho comercial de gado de leite. Então, a gente tem várias estratégias, tá? Isso não é muito... Essa pirâmide, ela não acontece de maneira estática em bovino de corte e bovino de leite, porque a gente tem várias alternativas, a gente tem sempre alguns criadores inovando, pensando em melhorar a sua posição no mercado, tá? Mas eu acho que em gado de leite a gente vai ter um pouco mais de perenidade desses rebanhos multiplicadores, justamente se eles se especializarem em pegar material genético de raças puras que saem lá do núcleo, fazerem os acasalamentos, produzir os indivíduos cruzados e transferir esses indivíduos cruzados para a base da pirâmide, para a base comercial. Eu acho que é uma boa alternativa. Eu escrevi recentemente não, algum tempo atrás eu escrevi um material sobre defasagem genética, aí eu vou disponibilizar para vocês no nosso grupo de WhatsApp, para tentar deixar um pouco mais claro isso que a gente está discutindo agora a respeito da importância dos rebanhos multiplicadores. Antes de passar para uma estrutura de melhoramento de aves, suínos e de peixes, eu queria fazer mais uma colocação. Imaginem que lá no núcleo, nos rebanhos núcleo, a gente faz a seleção com base em objetivos que são definidos com base no que acontece no extrato comercial. O que acontece? Quando a gente tem um rebanho ou um grupo de rebanhos multiplicadores, esses rebanhos, eles são importantes porque, às vezes, eles viabilizam financeiramente a utilização de material genético de melhor qualidade, só que, ao mesmo tempo, eles funcionam como um telefone sem fio. Imaginem que o rebanho núcleo está fazendo a seleção com base naquilo que o extrato comercial precisaria. Isso é o que deveria acontecer na prática. Quando a gente tem um intermediário no processo de transferência de material genético, e esse intermediário se sente no direito de também fazer seleção, e ele, de fato, tem esse direito, ele precisa continuar fazendo seleção de acordo com o mesmo objetivo. Agora, se ele faz a seleção do jeito dele, sem critérios, ou com critérios que não são os mais adequados, ele acaba distorcendo o que tem sido feito no rebanho núcleo, de modo com que aquilo que vai chegar no rebanho comercial não é exatamente aquilo que foi selecionado no rebanho núcleo, tá? Então, é muito importante que os rebanhos multiplicadores também estejam conectados com os rebanhos comerciais e com os rebanhos núcleo, para que qualquer etapa de seleção que aconteça nesse extrato não desvirtue o objetivo de seleção que norteou o desenho do programa de melhoramento do rebanho núcleo. E, obviamente, mais do que ninguém, o rebanho núcleo também precisa estar antenado com o que acontece no rebanho comercial, tá? Para que o material genético que ele está produzindo seja adequado. Antes de passar para
para a próxima fase, que eu vou discutir um pouco isso em aves e suínos, eu vou responder uma pergunta do André, que foi com relação à endogamia em rebanhos do extrato núcleo, tá? Se a gente assumir que o rebanho, que os rebanhos que fazem parte do núcleo são autossuficientes em genética, aquela ideia de rebanhos fechados, ou seja, rebanhos que não utilizam genética de fora, essa ideia, ela seria quase que uma regra, tá? Mas isso levaria a problemas relacionados com variabilidade genética dentro dos rebanhos núcleo, dentro de rebanhos fechados. O que eu tenho visto na prática? A gente não precisa levar aquela definição que eu falei de autossuficiência em genética ao pé da letra. Então, os rebanhos não precisam ser 100% fechados. A questão de você manter um rebanho fechado, muitas vezes passa por uma definição de cunho quase que pessoal ou de identidade do próprio proprietário que quer ter um rebanho fechado, ou de uma filosofia de trabalho que ele deseja seguir, mas não é uma regra, tá? O fato de você estar no núcleo não significa que você não pode usar material genético de outros rebanhos que também estejam no núcleo. Seria até seria até meio presunçoso alguém estar no rebanho núcleo e achar que só ele produz os melhores animais e que nenhum animal produzido em rebanhos, em outros rebanhos, seja suficientemente bom para contribuir para o seu trabalho de seleção, tá? Então, eu não vejo impedimento em se fazer trocas de materiais genéticos entre rebanhos que estão no núcleo. Se, por algum acaso, um determinado criador opte por manter o seu rebanho fechado, e aí, de fato, ele pode ter alguns problemas relacionados com menor variabilidade genética, com endogamia, ou alguma coisa desse tipo, ele tem que pensar em alternativas, em sistemas de acasalamento, tá? Que permitam com que não haja depressão endogâmica no seu rebanho, tá? Então, ele pode fazer isso. Primeiro, ele tem que começar o seu rebanho com uma base genética ampla. Segundo, no processo de seleção, ele não pode ignorar o fato de que ele precisa continuar selecionando indivíduos de famílias diferentes para que ele mantenha uma certa variabilidade no seu rebanho. Então, às vezes, ele tem que abrir mão de um pouco de ganho genético para manter a variabilidade dentro da sua base de seleção, tá? Então, eu acho que ele pode fazer isso. E não é qualquer rebanho que isso funciona, precisa de muita organização. Qual que é o tamanho mínimo? Bom, eu conseguiria citar para vocês 2 rebanhos muito diferentes, em termos de tamanho, mas que seguem filosofias parecidas com relação a essa questão de ser fechado. O rebanho do Instituto de Zootecnia é um rebanho experimental, que tem 120 vacas, ele tem um nível um pouco maior, a endogamia média dos animais, dos animais desse rebanho é um pouco maior do que a média da raça, mas eles continuam capitalizando com a seleção. É um rebanho de 120 vacas, fechado. O rebanho da linhagem Lehngruber, da Fazenda Mundo Novo de Uberaba. É um programa que eu acompanho um pouco mais de perto, porque a gente tem alguns trabalhos
de pesquisa junto, em conjunto da UFMG com a Fazenda Mundo Novo, e eu percebo que é um rebanho fechado. Há muito tempo ele permanece, ele usa muito pouco material de fora, tá? Ele não é 100% fechado, mas eu até classificaria ele como um rebanho fechado, tá? Porque geralmente quando ele usa algum material genético de touro de fora, geralmente é um touro que é filho de um touro que saiu da fazenda. Então, é uma alternativa interessante. E eu gosto muito do trabalho que é feito lá e respeito muito. É um rebanho, então, que eu classificaria fechado, só que ele é 10 vezes maior que o rebanho do Instituto de Zootecnia. Então, a gente sai de um rebanho de 120 para um rebanho de mais ou menos 1.200 vacas, com filosofias de trabalho semelhantes, tá? Ambos têm médias de endogamia um pouco maiores do que a raça, mas como eles fazem a seleção com critérios bem definidos, tem processos bastante eficientes, eles ainda estão capitalizando, tá? Eles ainda estão obtendo ganho genético geração após geração, mesmo mantendo fechado. E se eles optassem pela abertura, o que aconteceria? Bom, muito provavelmente, eles conseguiriam acelerar um pouco o ganho genético e se utilizassem materiais bons que tem disponível no mercado, tá? Alguma dúvida, pessoal? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, vamos pensar o que acontece em termos de... Na prática, se vocês forem coordenadores de um programa de melhoramento, um rebanho núcleo de bovino de corte e bovino de leite, vocês têm que pensar em como vocês vão transferir material genético que vocês produzem para frente. Vocês vão fornecer material só para o rebanho, só para os rebanhos multiplicadores, ou vocês vão querer disponibilizar material genético também para rebanhos comerciais? Vocês precisam tomar essa decisão, porque isso tem questões de logística que são extremamente importantes e que vocês vão ter que pensar, tá? Essa é uma coisa. Agora, vamos pensar nessa estrutura de fluxo de melhoramento genético em programas de aves, suínos e peixes. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tenho com peixes aqui na UFMG, que é o seguinte: nós temos um rebanho que nós chamamos de rebanho núcleo. A gente produz, nós trabalhamos com mais ou menos 100 famílias. 100 famílias, na verdade, são 100 fêmeas em reprodução, e para 100 fêmeas, a gente trabalha com 50 machos, tá? Então, anualmente, a gente produz 100 famílias, e dessas 100 famílias, a gente produz mais ou menos 3.000 peixes, tá? Machos e fêmeas. Obviamente, a gente não faz inversão sexual nesses animais. Esses 3.000 animais são avaliados, a gente mede o fenótipo desses 3.000 animais, a gente tem aí, então, mais ou menos 1.500 fêmeas e 1.500 machos. Dessas 1.500 fêmeas, a gente tem que tirar 100 fêmeas para repor as matrizes, e dos 1.500 machos, a gente tem que tirar 50 machos para repor os 50 reprodutores. O que a gente faz? O nosso critério de seleção é o peso aos 168 dias. Então, todos os animais que nascem e que não morrem ao longo do processo têm o fenótipo de peso aos 168 dias. A gente faz a avaliação genética, a gente usa o modelo animal,
fazemos a avaliação genética, e desses 3.000 candidatos à seleção, a gente ranqueia do maior valor genético para o menor valor genético o grupo de machos e o grupo de fêmeas. Eu vou lá e pego os 50 melhores machos diretamente? Não. A gente coloca alguns filtros para a gente não limitar muito a variabilidade genética no grupo de selecionados. Então, o que acontece? A gente busca, sempre que possível, pegar machos de várias famílias, não tem um limite, assim, eu não vou pegar machos de 30 ou de 40 famílias, eu não faço essa restrição, eu analiso, é um pouco subjetivo em determinado momento, mas as fêmeas, para a gente colocar 100 fêmeas em reprodução, a gente acaba tendo que selecionar pelo menos 300, tá? A gente tem uma condição em peixe, que é o seguinte, a gente coloca eles para reproduzir muito rápido, muito jovens. Então, nem todos os animais que são selecionados aos 168 dias, eles vão estar aptos à reprodução dali 1 ou 2 meses, ou 3 meses, na verdade, que é quando a gente coloca eles em reprodução. Então, eu preciso selecionar um número muito maior de fêmeas e depois, lá na reprodução, a gente escolher aquelas fêmeas que estão aptas. Então, o que a gente faz? A gente tenta pegar as 300 melhores fêmeas com base no valor genético, mas aí a gente coloca a restrição de que a gente vai pegar fêmeas de pelo menos 50 das 100 famílias que a gente produziu. Tá? Então, a gente tenta não perder muita variabilidade genética no processo de seleção. Então, o nosso rebanho de peixes é um rebanho fechado, tá? Só que para a gente não ter problemas com relação a causados pela depressão endogâmica, a gente tenta, no processo de seleção, pegar um pouco mais de variabilidade. A gente não é tão, assim, extremista com relação ao valor genético. Obviamente, eu quero as fêmeas de maior valor genético, mas eu tento pegar fêmeas que representem pelo menos 50% das famílias que nós produzimos. Tá? Então, cada ano, a gente repete esse ciclo. Em algum momento desse curso, eu vou mostrar os dados desse programa de melhoramento de peixes para vocês. Vocês vão ver que os dados são extremamente interessantes. E o Arthur, que é um dos alunos que está participando do curso, o experimento de mestrado dele ele está fazendo um experimento para quantificar a defasagem genética entre a nossa 5ª geração de seleção e a nossa G0, tá? A gente está na 6ª ou 7ª geração de seleção, mas a gente ainda tem alguns animais que fazem parte, não é que a gente tem os animais, a gente ainda tem um grupo de animais que não foi selecionado com base no critério de seleção que a gente trabalha, é como se fosse a nossa população controle. A gente tem esse grupo de animais e o Arthur, então, produziu um grupo de indivíduos, filhos de pais da G0 e filhos de pais da G5, e ele vai comparar esses animais no mesmo sistema de produção para ver se aquela tendência genética que nós estamos observando com base na nossa análise usando o modelo animal, se ela de fato está ocorrendo na prática. Isso é importante para a gente ter o nosso controle de qualidade, para a gente ver se o nosso programa está indo no caminho certo. Então, o que acontece em peixes, pessoal? Então, nós temos essa pirâmide, a gente acredita que o nosso rebanho faz parte do núcleo, só que a gente não consegue produzir alevinos em larga escala e vender esses alevinos
para os engordadores comerciais. Porque 100 matrizes, ou um número maior e que fosse possível manter nas nossas instalações, dificilmente atenderiam a demanda dos produtores comerciais de tilápia. Então, o que a gente faz? A gente vende alevinos, que não são invertidos, obviamente, para produtores que vão fazer a recria e reprodução desses alevinos. E aí ele vai vender alevinos em larga escala para produtores comerciais, tá? Então, a gente acaba tendo que ter obrigatoriamente um extrato multiplicador dentro de um programa de melhoramento genético de peixes, porque a quantidade de peixes em programas de melhoramento genético, estou falando especificamente de tilápias, é muito pequena para atender a demanda de alevinos dos produtores comerciais. Então, a gente não consegue não ter o extrato multiplicador dentro de um programa de melhoramento genético de peixes, por maior que seja a taxa reprodutiva dos peixes, tá? Então, a gente acaba precisando desse intermediário. Por quê? Primeiro, um milheiro de alevinos que a gente vende, que sai do núcleo, é muito mais caro do que um milheiro de alevinos que o produtor comercial pode comprar para que a sua atividade seja economicamente viável. Então, tem uma questão de preço. Eu não posso vender alevino por qualquer preço, tá? Porque é um material genético de alta qualidade. Eu não tenho estrutura suficiente para produzir um grande volume de alevinos. Então, a gente precisa transferir o nosso material genético para um extrato intermediário. Esse extrato intermediário consegue pagar melhor no nosso alevino, só que ele consegue pagar melhor porque, ao invés de vender tilápias, né, por quilo, ele vai vender alevinos numa escala de produção muito maior e que vai permitir com que o custo de aquisição de reprodutores seja diluído. Então, em peixes, esse rebanho, esse núcleo, esse extrato multiplicador, ele é essencial porque a gente tem muito pouco programa de melhoramento genético que, de fato, faz seleção. Se já é difícil fazer seleção em animais de grande porte, imagina um animal de pequeno porte, onde a gente tem uma dificuldade imensa de fazer identificação individual. O bezerro, quando nasce, você sabe quem que é a mãe, e se você controlou o acasalamento, obviamente você sabe quem é o pai. Mas em peixes, a gente tem procedimentos específicos dentro do nosso rebanho, dentro do nosso estoque de peixes, e que não são necessariamente, não são tão fáceis de acontecer nos rebanhos, nos produtores comerciais, tá? Uma outra coisa, agora vamos falar um pouquinho, só para a gente já terminar a aula, falar um pouquinho de como que acontece essa estrutura piramidal em aves e suínos. Em aves e suínos, a gente já falou em outras ocasiões, a integração entre os elos da cadeia produtiva é muito maior. E a mesma empresa e a genética, vamos dizer assim, faz parte da cadeia produtiva. Ela está... Todo o programa de melhoramento genético de aves e suínos está integrado com as demais fases de produção. E a gente tem, em aves e suínos, apesar de serem animais com taxas reprodutivas muito maiores do que as taxas reprodutivas de bovinos, a demanda de animais para a produção, o número de animais que precisam ser produzidos
para serem abatidos é muito grande. Então, por exemplo, se a gente pensar em frangos, quantos pintinhos de um dia vocês acham que são engordados no Brasil? Vocês têm uma ideia da escala? Só para vocês pensarem, em bovinos, a gente abate anualmente alguma coisa próxima de 40 milhões de cabeças por ano. Então, aí você tem lá o peso médio de carcaça de cada cabeça, entre 220 e 250 quilos. Isso tudo dá a produção de carne bovina do Brasil. Como um frango abatido, ele pesa muito menos do que um boi, vamos pensar um peso médio de frango aí na faixa de 3 quilos, e uma produção, um volume de produção de carne de frango compatível, na mesma escala de produção que equivalente carcaça de carne bovina, quando a gente pensa em números de frangos abatidos por ano no Brasil, a gente já vai para a escala dos bilhões, tá? São bilhões de frangos abatidos no Brasil para a gente ter uma produção equivalente, quase, né, que a nossa produção de carne, de frango e de bovino estão na mesma escala, tá? São diferentes, mas estão na mesma escala em termos de volume. Então, o que acontece? Para a gente produzir esses bilhões de frangos de corte que a gente precisa ter uma estrutura de multiplicação de material genético que sai de uma base, de um topo extremamente pequeno, lá no alto da cadeia produtiva, que são os bisavós, vai se multiplicando nos avozeiros, depois nos matrizeiros, tá? Depois produz os animais que vão ser engordados e abatidos. Então, essa estrutura piramidal ela também existe em aves e suínos e ela é muito importante para que a gente consiga fazer uma galinha que fica lá no rebanho núcleo, lá no que eles chamam de rebanho de pedigree, dar origem ou influenciar quase que diretamente milhares de frangos de corte que vão ser abatidos. Então, para cada uma galinha que a gente tem no programa de melhoramento genético lá no núcleo, a gente vai ter milhares de frangos de corte lá no rebanho comercial. Por quê? Porque a gente precisa dessa estrutura piramidal para que ocorra multiplicação do material genético e para que esse material genético também seja usado nos estratos comerciais. Então, isso causa esse delay, né, causa essa defasagem genética que existe do rebanho núcleo para o rebanho comercial, mas ele é necessário para que a gente consiga manter, ou melhor, para que a gente consiga atender a demanda de volume dos produtores comerciais. Então, a gente precisa, em aves e suínos, talvez mais do que nas outras espécies, então, aves, suínos e peixes, mas mesmo que a empresa que seja vou usar o termo dona do programa de melhoramento, mesmo que ela seja detentora de todas as fases de produção, ela também precisa ter uma estrutura de transferência de material genético, de fluxo de material genético, para que ela consiga atender a demanda de animais para a produção comercial. Então, essa estrutura piramidal também é importante em aves e suínos. Talvez não com esses nomes de núcleo, multiplicador e comercial, mas a gente tem uma estrutura piramidal onde na ponta a gente tem a seleção,
No meio, a gente tem a multiplicação dos animais e os cruzamentos, que são fundamentais em aves e suínos, e na base, a gente tem a produção comercial. Tá? Então, qualquer programa de melhoramento, gente, precisa pensar nessa estrutura de fluxo de material genético. Por quê? Porque é essa transferência de material genético de um rebanho para o outro, de um extrato para o outro, que gera valor, que gera dinheiro dentro da cadeia do melhoramento genético. Eu posso ser o coordenador do melhor programa, do programa de melhoramento genético mais eficiente em gado de leite que existe. Se eu não conseguir pensar numa estratégia de monetização desse material genético que eu estou produzindo, o meu programa vai falir. Então, eu tenho que fazer a seleção e pensar em como eu vou transferir o material genético excedente do meu programa para outros rebanhos e como que eu vou ser remunerado por isso. Tá? Então, esse processo, ele faz parte do programa de melhoramento genético, ele não pode ser negligenciado, e muitas vezes, nos cursos, a gente aprende, a gente fala de seleção, a gente fala de ganho genético, a gente fala de herdabilidade, de parâmetro genético e tal, mas a gente não fala nas estratégias que têm que ser desenhadas para que ocorra transferência de material genético de um rebanho para o outro e transferência de dinheiro do outro para um. Tá? Isso é extremamente importante e vocês precisam pensar nisso quando vocês estiverem fazendo um programa de melhoramento. Pessoal, desculpem aí pelo problema na conexão, eu tive que fazer essa adaptação hoje para a gente conseguir discutir esse assunto. A gente ainda tem um tempinho aí, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para fazer, para a gente discutir, tá? Professor, Fala, Gabriel. muito boa a sua aula aí, deixou bem claro aí a diferença dos três estágios aí que tem, né, dentro do melhoramento. Você acha que em bovino de corte, você acha que a gente pode chegar a ficar igual por exemplo, a criação de suínos, onde tem aí linhagens e aí são passados, por exemplo, a formação de uma cooperativa, onde ela passa aí para os rebanhos comerciais? Os animais já, como se fosse fazer um cruzamento que pode ser utilizado em determinada região. Você acha que vai chegar a alcançar isso ou você acha que é totalmente diferente? Ô, Gabriel, tem muita gente que... Eu já participei de várias discussões a respeito disso. Parece que tem um grupo de produtores que pensa dessa forma. Como técnico, eu afirmaria, eu gostaria que isso acontecesse, tá? Porque eu acho que poderia trazer bons resultados, a gente poderia ter... enfim, a gente poderia fazer uma linhagem macho, uma linhagem fêmea, muito parecido com aquilo que acontece em aves e suínos de fato. E a gente capitalizaria com isso. Isso seria benéfico para a cadeia produtiva como um todo. O problema é que nós não temos a integração necessária para fazer isso em bovinos de corte. Então, como a gente não tem essa integração, muitas iniciativas acabam se frustrando no meio do caminho, porque a cadeia não está integrada. Tá? Então, como técnico, eu gostaria que isso acontecesse. Agora, como já houve discussões a respeito disso, já teve até algumas iniciativas a respeito disso, e elas falharam por falta de integração
entre os elos da cadeia. Então, eu não vejo que a gente consiga resolver esses problemas de integração no futuro aí, tá? Então, mas eu não vejo uma luz no fim do túnel para isso, não, infelizmente. Entendi, professor. Então, é que eu penso meio semelhante também, né? Sabe, assim, é claro que a criação de bovinos, você não consegue controlar o ambiente igual os suínos e aves, então teria que ser por região, por exemplo. Para região tal eu consigo ter aqui um cruzamento ou uma raça, uma linhagem de bovino que se adapta melhor, que tem uma alta produção, que seria o que dá mais retorno. Mas eu também vejo tenho grande dificuldade de visualizar como que isso funcionaria colocando na prática, sabe? Utilizando aí bovinos de corte. Mas é mais ou menos dessa maneira também que eu tenho. Acho que teria um grande crescimento na produtividade e lucro, tanto para o sistema produtivo, mas eu acho que também a longo prazo não vejo isso implantado, principalmente aqui no Brasil. Deixa eu só fazer um comentário adicional. Uma das coisas que diferencia também rebanhos desses 3 estratos que a gente falou, tem muitas, além da própria questão da existência do programa de melhoramento, mas o processo de coleta de dados é extremamente diferente nos rebanhos núcleo, multiplicadores e comerciais. Basicamente, a gente não pensa em um programa de melhoramento genético no rebanho núcleo sem trabalhar com identificação individual. Não tem como, tá? É extremamente necessário fazer identificação individual e fenotipagem em larga escala nos rebanhos núcleo. Nos rebanhos multiplicadores, a gente continua com a demanda de identificação individual, mas a fenotipagem, ela é um pouquinho menor, a gente tem menos fenótipos avaliados em rebanhos multiplicadores do que nos rebanhos de seleção. E quando a gente passa para o rebanho comercial, nem fenotipagem individual e nem identificação individual, apesar de alguns rebanhos fazerem isso, mas os rebanhos comerciais geralmente têm dificuldades para se fazer controle de genealogia e identificação individual, consequentemente, e fenotipagem, tá? Em rebanhos comerciais, a gente controla muito lotes de animais. Então, eu conheço bem média de idade, média de peso, média de ganho de peso de lotes de animais. Os dados individuais nem sempre são conhecidos. Então, isso também diferencia rebanhos núcleo, multiplicadores e comerciais. Importante vocês também pensarem que as estratégias de medida de fenótipo, elas são diferentes nesses 3 rebanhos, tá? Pessoal, se ninguém tiver mais alguma pergunta para fazer aqui, o nosso grupo do WhatsApp continua aberto, tá? Fiquem à vontade para... Professor, eu tenho mais uma, pode fazer? Pode fazer, André. Pegando um gancho na pergunta que o Gabriel fez, existe hoje um crescimento de programas de melhoramento genético para rebanhos comerciais. Acho que a BCZ tem o PMGZ Corte, o GenePlus tem o GPBIF. Se eu não me engano, a NCP também está fazendo, pelo menos acho que avaliação para rebanhos comerciais. Você acha que a ida dessa ideologia de fenotipagem para os rebanhos comerciais, isso pode resolver esse problema? Eu acho que isso pode trazer uma informação muito grande, André, que é incorporar esses fenótipos comerciais no processo de seleção dos rebanhos núcleo. Eu acho que isso é extremamente importante, tá? E a gente não está tendo esse feedback. O que aconteceu, talvez, há uns 5 ou 10 anos atrás,
nos programas de aves e suínos. Os rebanhos comerciais, como eles não tinham controle de genealogia, então não era possível ter dados individualizados, eles não geravam dados para avaliação nos rebanhos de seleção. Com o advento da genômica, foi possível fazer avaliações, e ainda tem um detalhe. Em aves e suínos, o pessoal começou a ter um pouco mais de preocupação com características relacionadas à resistência a doenças, e essas características não podiam ser medidas nos rebanhos de seleção, porque os rebanhos de seleção de aves e suínos, eles ficam em granjas com controle de biossegurança muito grande. Então, você não pode fazer desafios parasitológicos, por exemplo, nos animais de seleção. E a única maneira que as empresas conseguiram de incorporar características de resistência nos seus programas de seleção foi medindo essas características em rebanhos que tinham questões de desafio sanitário, então eram rebanhos comerciais, e a maneira que elas incorporaram isso no programa de seleção foi obtendo fenótipos em rebanhos comerciais, onde os animais estavam desafiados pelas condições sanitárias, e por meio, né, de ferramentas de seleção genômica, incorporaram esses dados na avaliação dos animais dos núcleos de seleção. Então, eu acho extremamente benéfica a incorporação desses dados, desses rebanhos comerciais nos programas de melhoramento, porque facilita a transferência de material genético superior para os estratos, o extrato comercial, e também permite, de alguma forma, e ao longo do tempo, naqueles rebanhos comerciais que, de alguma forma, conseguem controlar um pouco melhor os dados, que esses dados sejam incorporados na avaliação genética dos rebanhos de seleção. Então, eu acho extremamente vantajoso. Ok, muito obrigado, professor. Nada, velho. Pessoal, então eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp o link de um material que eu escrevi a respeito de defasagem genética. Aí, se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, ou com relação ao assunto que a gente discutiu hoje, a gente vai discutindo por lá, tá certo? E aí, semana que vem, então, a gente continua. Na semana que vem, eu vou começar a falar sobre coeficientes de parentesco e endogamia. Já vai ser uma aula um pouco mais teórica, tá? Essas aulas dessas 2 semanas que a gente está encerrando agora, foram um pouco mais... Eu tentei dar um aspecto um pouco mais aplicado a elas, porque, às vezes, é um assunto que a gente não vê dentro de um curso acadêmico, a gente não vê dentro de uma disciplina de graduação ou de pós, porque, às vezes, a gente fica muito focado em teoria e a gente acaba, às vezes, esquecendo de discutir algumas questões aplicadas. Então, eu procurei, nessas 2 primeiras semanas, tratar, né, o melhoramento como algo um pouco mais aplicado, e agora em diante a gente vai aprofundar um pouco mais em teoria, tá certo? Obrigado a todo mundo que participou aí. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Obrigado, bom final de semana. Tchau, pessoal. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau para todo mundo.